Olá, alunos e alunas de filosofia. Vamos avançar nas nossas considerações nesse campo do conhecimento, definido como filosofia. Uma das manifestações das ciências humanas, que tem o ser humano como alvo de avaliação. O ser humano, nas suas múltiplas relações, é estudado. E a filosofia estuda a formação da consciência do ser humano, do seu posicionamento explicativo diante da realidade. Filosofia é um conhecimento do conhecimento. Sempre é importante revisar esse ponto. É o conhecimento que tem no conhecimento o seu alvo de conhecimento, para dar ao conhecimento plausibilidade, aprofundamento racional, competência lógica na abordagem e definição da realidade. Estaremos nessa aula falando justamente da questão do conhecimento. Uma equação precisa ser colocada, ela é importante. A equação para o conhecimento na filosofia seria a seguinte: existe a realidade, existe o conhecimento da realidade e existiria também o conhecimento do conhecimento da realidade. A realidade é aquilo que é o objeto, o alvo que nós vamos investigar e analisar para definir. E essa definição, essa investigação é um conhecimento. Mas é preciso também que esse conhecimento que observa e define a realidade seja criticado, seja pensado, para saber da sua competência e da sua capacidade na análise do objeto ou da realidade que ele se debruça. Então, um ponto importante no conhecimento é entender que ele vai diretamente até a realidade, tentando definir o que essa realidade é, compreendê-la melhor para explicá-la, e assim formar uma teia de comunicação acerca da realidade, propiciadora de uma compreensão cada vez mais aprofundada do seu sentido, mas é preciso também entender o conhecimento como alguma coisa que deve ser também constituída sobre ele uma análise, para assim poder melhor ser definido o próprio conhecimento em si, ser refinado, ser transformado, ser aprofundado, porque nesse sentido teremos uma possibilidade melhor de exercício de compreensão da realidade, à medida que o conhecimento da realidade ele é criticado para uma melhor competência da sua ação, para um melhor refinamento da sua possibilidade de exercício e possibilidade de efetivação. Muito bem, filosofia é o amor ao conhecimento, e o conhecimento nós podemos pensar que ele é um conhecimento veraz, compatível com aquilo que a realidade é, mas o conhecimento também pode ser um conhecimento inveraz, incompatível com aquilo que a realidade é. Sabemos perfeitamente que uma coisa é definir uma realidade política e outra coisa é definir uma realidade artística. Uma coisa é a definição de uma religião politeísta e outra coisa é a definição de uma religião monoteísta. Essa consciência que temos de uma realidade politeísta, de uma realidade monoteísta, do que é arte, do que é política, ela é uma questão consensual. Se uma pessoa estiver se referindo a uma realidade que é politeísta como se fosse monoteísta, poderá e deverá mesmo haver contestação a esse tipo de conclusão. Significa que o conhecimento pode ter uma plausibilidade de identificação com o real. Significa que o conhecimento pode ser veraz em relação à realidade. Não é qualquer coisa que se diz sobre uma determinada circunstância, sobre uma determinada realidade. O dizer sobre uma circunstância, o dizer sobre uma realidade, passa por alguns critérios, passa por alguns métodos e passa pelo consenso que os intelectuais podem estabelecer acerca da realidade examinada e aquilo que se deve e se pode dizer sobre ela, os limites daquilo que podemos compreender acerca de uma situação e acerca de uma circunstância. Estaremos, na verdade, falando sobre teoria do conhecimento, entendendo que o conhecimento é aquele processo através do qual um sujeito cognitivo, um sujeito com aptidão de conhecer, investiga uma realidade passível de ser conhecida. Nesse processo dialético entre a inteligência que observa o objeto e o objeto que tem nele inserido algumas possibilidades da sua compreensão, é que o conhecimento nasce. Ele tem como alvo criar dimensões de veracidade.
conhecimento, portanto, que é uma teorização da realidade, a realidade transformada em teoria, é a realidade transformada em formulações compreensivas de seu sentido, tem como alvo alcançar uma veracidade. É a razão pela qual nós estudamos. Queremos a verdade do ponto de vista sociológico, a verdade do ponto de vista teológico, a verdade do ponto de vista científico, a verdade do ponto de vista político. Existem algumas questões que são verdadeiras acerca de uma determinada realidade. E tem outras questões que são falsas. Na filosofia, seria o conhecimento racional de um lado e a falácia do outro. Do ponto de vista da ciência, seria o saber científico de um lado e o saber hipotético de outro. Do ponto de vista da teologia, a teologia mesmo tem essas duas dimensões inseridas nela. Um seria um conhecimento da ortodoxia acerca de Deus, acerca das verdades bíblicas, e outra coisa seria um discurso identificado como heresia acerca daquilo que Deus é, significa e das verdades bíblicas. Então, em qualquer que seja o momento de análise, qualquer que seja a perspectiva da análise de uma realidade, nós teríamos a possibilidade de colocar essa dimensão da veracidade e a dimensão da inveracidade. Teoria do conhecimento. Esse é um campo importante dentro da filosofia. Na teoria do conhecimento, 3 perguntas deveriam ser colocadas. Primeiro, o que é o conhecimento? Segundo, é possível o conhecimento? E terceiro, qual o fundamento do conhecimento? Essas 3 indagações são importantes nessa dinâmica daquilo que estamos definindo como teoria do conhecimento, ou seja, o conhecimento do conhecimento em si. Mas o que é o conhecimento, então? Ele é a leitura do significado da realidade. Toda realidade possui um significado. E esse significado pode ser extraído mediante a ação da inteligência, do discurso racional, da observação criteriosa, definindo o que a realidade é. A realidade é aquilo que está posto, está colocado diante da observação dos sentidos. Um lápis pode estar em cima de uma mesa e ele ali é um lápis em cima de uma mesa. Essa pode ser uma declaração perfeitamente adequada daquilo que todos observam, um lápis em cima de uma mesa. Qualquer outro discurso que não identifica que é um lápis e não identifica que é uma mesa e que ele está em cima de uma mesa é um discurso que está fora de uma definição real daquilo que pode ser observado pelo campo da visão. Olhamos e observamos essa realidade e todos dirão a mesma coisa sobre ela. Do ponto de vista de outras áreas também que a inteligência observa, a mesma questão se coloca. Podemos observar uma dinâmica política e perceber se isto é uma experiência de democracia ou se isso é uma experiência de autoritarismo. Podemos observar, como disse, uma questão da teologia evangélica, protestante, bíblica, e observar que um determinado discurso é compatível com aquilo que a Bíblia diz ou ele é incompatível com aquilo que a Bíblia diz. Então, a nossa inteligência é sempre desafiada pela essa possibilidade de se aproximar efetivamente ou não do que o objeto é e defini-lo com clareza e defini-lo com aprofundamento. Então, a teoria do conhecimento tem essa primeira pergunta como uma pergunta essencial, que é o conhecimento. É a leitura do significado da realidade. A realidade tem significado. A realidade pode ter até significados. Vários tipos de conhecimentos podem ser estabelecidos sobre a realidade. Em que medida? Na medida em que alguém compreende melhor um aspecto da realidade e um outro sujeito de análise compreende outro aspecto. Então, o somatório das observações que vários sujeitos de construção de conhecimento fazem acerca de uma realidade pode melhor clarificar o seu significado e o seu sentido. E mesmo um objeto pode não ter uma objetividade muito clara, então isso faz com que o papel da subjetividade possa ser maior na interpretação dessa realidade que não se coloca muito claramente para uma observação consensual acerca do seu sentido. Estaremos prosseguindo em seguida.